Sul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Sul, a solução rápida. Seja bem-vindo a Direito ao Assunto, pela TV Passo Fundo, canal 20 da NET. Na cidade de Passo Fundo e em toda a região, temos acompanhado um grande crescimento do mercado imobiliário, uma expansão em obras, construção de imóveis e criação de novos condomínios. Com isso, as operações imobiliárias estão cada vez mais amplas e mais complexas, resultando em um grande número de situações que envolve o direito e, eventualmente, ações judiciais. Hoje vamos tratar sobre as implicações jurídicas em contratos de locação de imóvel, compra e venda de imóvel, problemas de condomínio e outros assuntos que envolvem o mercado imobiliário. E para isso estou recebendo aqui no programa Dr. Carlos Alceu Machado, advogado, que é especializado em direito imobiliário. Dr. Carlos Alceu, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir aqui trabalhar comigo sobre esse assunto. Muito obrigado, doutor. Agradeço muito. Olá, Giovanni. Agradeço eu pela presença. Foi um debate interessante que a gente pode fazer em relação ao mercado imobiliário. Passo Fundo está com um mercado imobiliário bastante agressivo, nos últimos anos, principalmente, de 5 anos para cá, acompanhando o boom que aconteceu em todo o país. Nós temos hoje a segunda maior indústria gaúcha está em Passo Fundo e é na área da construção civil. É interessante. Então, Passo Fundo é uma cidade muito vertical. É verdade. Nós conhecemos outras cidades e todo mundo que sai daqui fica muito impressionado com a quantidade de edifícios que tem em Passo Fundo. Então, realmente, nós temos essa característica. Passo Fundo se notabilizou, afinal de contas, por ter estas construções verticais que só perdem hoje em termos de volume para Porto Alegre. Interessante esse dado, é bastante forte então a construção aqui em Passo Fundo, né, doutor Carlos? É muito interessante esse dado, porque não é de hoje. Certo. Não é de hoje. A indústria da construção civil em Passo Fundo, nos últimos 20 ou 30 anos, tem se expandido notavelmente e durante esse período, sempre foi durante esse período, a segunda maior geradora de empregos e renda em Passo Fundo. Interessante, interessante. E toda essa construção, todo esse boom imobiliário que houve, né, doutor Carlos, requer para os compradores e também para os vendedores uma série de cautelas quando o comprador, quando vai adquirir um imóvel, né, doutor, tem que prestar atenção em alguns detalhes, né? Bom, esse é o calcanhar de Aquiles, eu diria assim, das pessoas comuns que não conhecem a operação do direito propriamente dito envolvida nas relações contratuais. Enfim, é o cuidado que se tem que ter, eu diria sempre, porque nós estamos falando sempre de valores muito expressivos, né? Quando a gente vai falar de compra e venda de imóvel, nós estamos falando, eu sempre digo, uma kitnet usada vale 100 mil. Hoje um terreno numa vila qualquer, sem depreciar nenhuma vila, evidentemente, vale isso. Então são valores expressivos, as pessoas não compram sapato, não compram televisão. Esse cuidado, às vezes eu noto que as pessoas deixam de ter na hora de fazer um emprego de um dinheiro que é expressivo. Que muitas vezes é o investimento de uma vida inteira. Às vezes é de uma vida inteira. Para residência ou até mesmo para um imóvel comercial. Então é bom que a pessoa preste atenção, né, doutor? Se o imóvel tem dívidas, veja a matrícula, como é que está a situação, né? Eu sempre aconselho que, fundamentalmente, a pessoa deve se preocupar com a idoneidade financeira de quem está vendendo. Para ver se a pessoa que está vendendo está bem na praça. A gente brinca, né? Certo. Se ela não tem dívidas, não está sendo executada em fórum, até para depois não haver problemas em relação a terceiros. Se ela está com as suas contas pagas em dia. E na matrícula do imóvel observar se o imóvel não tem nenhum ônus. Certo. Se está concluído, se o imóvel que está sendo vendido é realmente aquele que consta na matrícula. Que acontece muito, né? Acontece muito, às vezes as pessoas venderem uma casa e a casa, por exemplo, não está verbada. Certo. Está só o terreno na matrícula, então já começa a complicar um pouquinho a coisa.
Ou se baseia numa matrícula antiga, não tira uma matrícula atualizada. Não né? tira uma negativa de ônus atualizada, né? Eu, sinceramente, eu noto que talvez por nós sermos da área, né, Giovanni? Justamente. A gente tem essa visão um pouco mais crítica a respeito das coisas. Mas eu noto um certo desleixo, de uma forma geral, assim, nas pessoas ao tratar nas relações imobiliárias, em compra e venda principalmente, porque, repito, não é pouco dinheiro envolvido. Meramente na confiança não dá, né? Na confiança não dá, e num contrato mal feito também não dá, e às vezes até num contrato bem feito também não dá. Porque dependendo de quem está vendendo, né? E qual é o imóvel. Dependendo do vendedor. O vendedor está vendendo um imóvel, já está respondendo a processos judiciais, onde pode se tornar devedor, e era o único bem que ele tinha, aquela venda vai ser desfeita judicialmente. A pessoa que comprou o imóvel vai perder o imóvel. Exatamente. As pessoas não têm essa informação. Tá? A famosa fraude contra terceiros, né? Que significa, em outras palavras, que eu vendo um imóvel para deixar de pagar contas que eu tenho. Justamente. Isso acarreta ali adiante a anulação da venda e a perda do dinheiro que o comprador botou na mesa. E acontece muito. Acontece muito. Então, quer dizer, essas são situações que chegam a ser dramáticas, né? Quando a gente vê as coisas acontecendo, e nesse momento não tem mais volta. Sim. Nesse momento não tem mais volta. A pessoa já pagou, alguém já recebeu, não tem mais como devolver, o credor já chegou e já penhorou o imóvel que foi vendido e está criado o problema. E era tudo que o vendedor tinha, não vai adiantar mesmo processar o vendedor, porque não tem mais nenhum outro bem na vida, então não adianta nada. Então, essas são situações, eu digo assim, as mais preocupantes na área da compra e venda. Certo. Quando a gente está falando de compra e venda comum. Sim. Um imóvel pronto, que já está aqui a matrícula. Um terreno. Um terreno. Agora, claro, temos outras situações mais recentes que dizem respeito às questões dos imóveis na planta. Certo. Bastante complexo. Nos últimos 5 anos, com o boom imobiliário ocorrido no país inteiro, e Passo Fundo também não ficou fora, pelo contrário, nós tivemos uma série de lançamentos de edificações vendidas na planta. A questão do vender na planta se acresce mais um detalhe em cima de todas essas questões que nós vimos antes dos imóveis prontos, certo. Que é a credibilidade de quem vendeu, de quem está vendendo. O comprador, a ideia é que o comprador também verifique se a pessoa que está vendendo imóvel na planta tem o retrospecto dela no mercado é positivo, ou seja, todos os outros lançamentos feitos foram entregues, e se forem entregues no prazo. Enfim, são detalhes que envolvem produtos inexistentes, porque quando você compra um imóvel na planta, na verdade, e eu sempre digo isso, as pessoas compram um papel, né? Compram um contrato. Justamente. Uma promessa futura de recebimento de algum produto, no caso um imóvel. Que vai ter que ser construído ainda. Ainda vai ser construído em determinado terreno, etc. Então, são situações um pouquinho mais problemáticas, né, do que esta do imóvel pronto, que já requer cautelas. A do imóvel na planta, com certeza, requererá mais cautelas ainda. Dr. Carlos, vamos voltar no próximo bloco a falar sobre imóvel na planta. Até logo mais. Limpsul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Limpsul, a solução rápida. Voltamos com o Jeito é o Assunto. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Hoje estou tratando com o Dr. Carlos Seu Machado, especializado em direito imobiliário, sobre a compra e venda de imóveis, negócios que envolvam o mercado imobiliário. Dr. Carlos, o imóvel na planta, a pessoa adquire, como o senhor disse, compra na verdade um papel, um produto a ser ainda construído, com uma expectativa que lhe será entregue no dia
tal, 3, 4, 5 anos para frente. E se esse dia o imóvel não é entregue, doutor? O famoso atraso na entrega, como é que faz? O que acontece? Bem, Giovanni, como tudo na vida, né, nós temos situações onde as pessoas prometem fazer alguma coisa e às vezes por contingência externa certo. ou por falha própria acabam não conseguindo cumprir determinado prazo. Isso tem sido comum no mercado imobiliário e não só em Passo Fundo, no país inteiro, porque naquele período de 2009, 2010, 2011, quando o mercado esteve mais agitado ainda, foi muito grande o número de lançamentos imobiliários no país inteiro. Sim. Talvez tenha sido a época histórica onde mais se construiu. Disso resulta o quê? Resulta que muito lançamento feito, muita venda feita, e às vezes as construtoras, durante o correr deste tempo, começaram a se apertar em relação até à própria mão de obra. Começou a faltar mão de obra no país em função embora seja uma mão de obra às vezes baixa, pouco qualificada, ela mesmo assim estava em falta. Certo. Tamanho a quantidade de empreendimentos lançados. Isso fez com que, durante estes últimos meses, por exemplo, principalmente agora em 2013, houvessem atrasos na entrega destes imóveis vendidos na planta 2, 3, 4 anos atrás. Certo. Porque agora nós estamos chegando naquele momento da entrega daquilo que foi vendido. Sim. Fora os que, evidentemente, estão sendo lançados no momento. Mas, enfim, o grosso foi vendido há 2, 3, 4 anos atrás. Neste momento, há alguns atrasos. Certo. O que o comprador tem que ficar atento é se esse atraso decorre de um problema passageiro, certo, que a incorporadora, o construtor está passando. Problema, como eu disse antes, que durante esses últimos meses ocorreu a falta de mão de obra, enfim. Até mesmo de areia, deu problema com a areia. Agora nós tivemos esse problema da areia. Problema da areia. Faltou produto, enfim. Ou se há uma questão mais grave. Certo. Então nós vamos ter que separar isso em duas vertentes, né? Uma que é o simples atraso. Certo. É um atraso momentâneo que vai ser superado logo ali na frente. Certo. E o outro, que é uma situação mais grave, evidentemente, que é uma possibilidade da empresa vendedora estar passando por dificuldades financeiras. Aí, certo, realmente a atenção tem que ficar redobrada, porque nós temos, né, Giovana, não só a questão da entrega, porque às vezes a pessoa pode até entregar, a consultora pode até entregar, entregou, mas lá no cartório de imóveis não averbou. Certo. E não averbou por quê? Porque não pagou o INSS. Justo. Que não é pouca coisa. E pode acontecer, né? Às vezes o fato de entregar as chaves também não tem muito significado final, sim, em relação à garantia, sim, de quem comprou. Por quê? Porque lá no cartório de imóveis não está correta a averbação. Não está formalizado ainda. Não está formalizado. Então isso passa a ser problema. Então eu diria assim, são duas situações bastante distintas em que o comprador tem que ficar atento. A empresa está sólida, não há nenhum problema, simplesmente o que está ocorrendo é um atraso por circunstâncias do mercado. Ok. Do outro lado, nós temos uma situação realmente mais problemática, que é uma empresa passando por dificuldades. Certo. Aí realmente o comprador vai ter que ficar bastante, como se diz, antenado no assunto para não perder algum dinheiro. E se chegou no prazo de entrega, a obra não está, digamos assim, substancialmente feita, não chegou nem na metade, vamos dizer assim, é porque alguma coisa de errado tem, né? Exatamente. Eu acho que este é o ponto fundamental de tudo. Este atraso, eu estou com um imóvel para ser recebido mês que vem. Eu vou visitar a obra e noto que não. Esta obra vai ser entregue para conseguirem concluir, vai demorar mais 2 anos. Sim. Falta muito ainda. Pelas coisas que faltam. E claro, certo, se a pessoa é leiga, também não custa se assessorar claro, por um corretor de imóveis, por um engenheiro, que possa dar lá, visitar com ela a obra e dizer, não, isso aqui vai demorar mais do que o previsto. Por quê? Porque nesta situação passamos a ter um problema que pode ser grave. E aí, infelizmente, nós temos que comentar, né, Giovanni? Claro. O que é que acontece? Quem corre na frente numa situação dessas acaba se beneficiando. Justo. Buscar a resilição do contrato. Quem busca o seu direito mais depressa que os demais, certo, acaba se beneficiando, porque a gente sabe que os primeiros sempre são os mais bem atendidos. Certo. E os últimos, às vezes, não recebem nada.
Sim. Como em qualquer situação. Claro. Uma recuperação judicial, uma falência, qualquer coisa dentro deste contexto, o que acontece é que o consumidor que deixa para reclamar por último acaba perdendo. Ele teria que buscar, então, se ele notar que falta muito para a obra terminar, o desfazimento do negócio, né? A resilição contratual, ou eventualmente uma indenização. Né? E eu diria assim, do ponto de vista estritamente legal, o atraso na entrega de qualquer unidade já dá ao consumidor a possibilidade de desfazer o negócio. Certo. Me parece que é claro que, se o atraso ali é 3 meses, 6 meses, não acho que não há necessidade, acho eu, né? Claro que isso é um critério que o comprador é que vai ter que adotar. Acho eu que não há essa necessidade. Tem que combinar com o incorporador qual é a indenização que essa pessoa vai receber por esse atraso. Sim. Normalmente o que é? O aluguel correspondente àqueles meses em que a entrega atrasou. Tá? Bom, no outro caso, eu diria que sim, teria que correr na frente, entrar se não houver possibilidade, evidentemente, de um acordo amigável, entrar com um pedido de resilição contratual para obter de volta todo o seu dinheiro, correção monetária, o juro do dinheiro e, se é possível, a multa pactuada no contrato. Bom, mas isto é rápido, não é rápido? Não, infelizmente, nada no judiciário é rápido. No judiciário vai ser complicado. Mas, eu diria assim, num primeiro momento, com este crédito já sendo discutido, ele tem uma certa preferência, a pessoa é essa que tomou a iniciativa inicial. Então, assim, não alertando, não querendo criar nenhum tipo de alerta geral em relação a esses fatos, mas o fato é que, se a pessoa, numa situação em que fica patente a inadimplência da vendedora e se nota que aquilo pode não acabar bem, e o indicativo é a resilição contratual imediata. Certo. Ou até a indenização, aí, claro, analisar cada caso, usar o bom senso, né, doutor? E, se não houver acordo diretamente, buscar o judiciário, uma outra alternativa, né? Me parece que nessas situações, assim, como você disse, Giovanni, juntamente com a resilição contratual, vêm os processos de indenização. Certo, claro. A indenização de dinheiro, muitas vezes, corresponde ao juro que a consultora é condenada a pagar daquele dinheiro que ela recebeu. Mais uma eventual multa prevista em contrato. Tem também danos morais, dependendo da circunstância do caso em que aquele contrato foi celebrado, e em que situação aquela unidade deveria ter sido recebida. Agora, esses dias, estávamos vendo uma situação em que a pessoa tinha contratado o casamento para receber o imóvel naquele mês, o imóvel foi atrasar 6 meses, a pessoa casou, teve que ir para um hotel, enfim. Causou um transtorno enorme. Me parece que, claro, em situações assim, danos morais claros. Certo. Doutor Carlos, voltaremos a falar sobre isso no próximo bloco. Até logo mais. Mates Rotbel, com certificação ISO 9001, sendo a primeira empresa na fabricação de relógios de ponto no Brasil, apresenta toda a linha de controles de ponto conforme a portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho, bem como toda a linha de controles de acesso para a segurança de sua empresa. Soluções Mates Rotbel, você encontra na Infoera Controles de Acesso, fone 3311-6563 ou pelo site www.infoera.com.br. Sul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Sul, a solução rápida. Voltamos com o jeito do assunto, hoje falando sobre mercado imobiliário, compra e venda de imóveis, especificamente compra e venda de imóvel na planta, doutor Carlos. Tem a pessoa que adquire o imóvel na planta com recursos próprios e a pessoa que financia num banco, numa instituição financeira. Quais são as garantias nesses casos?
Giovanni, eu vou começar fazendo dando uma pequena explicação para o telespectador, que normalmente é leigo nesse assunto, né? Ótimo. O que acontece? Quando uma empresa, uma incorporadora, uma construtora vai vender um imóvel na planta, certo. E que é diferente de um condomínio fechado, tá? Ela precisa registrar previamente no cartório de registro de imóveis a chamada incorporação. O que é a incorporação? A incorporação são todos os projetos, os memoriais descritivos, as planilhas diárias que compõem a edificação. Certo. Isso juntamente com mais muitas certidões negativas da própria empresa, para dar segurança ao consumidor do que ele está comprando. Certo. Então, legalmente, só pode ser vendido imóvel na planta com incorporação registrada. Isso em tese. Sim. Tá? Sim. Isso é o que está escrito na lei. Certo. A gente sabe que na prática muita gente acaba vendendo antes de fazer a incorporação. Certo. Tá? Ou antes de fazer o registro da incorporação. Eu disse isso por quê? Porque a pessoa que compra na planta para financiar, e quanto mais financiar nesse aspecto melhor, sim, ela tem uma garantia mais acentuada do que aquele que compra com recursos próprios. certo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a incorporação vai ter que estar registrada. Em segundo lugar, ela não deu dinheiro. O dinheiro vai vir posteriormente, quando o imóvel estiver pronto, através de um banco. Claro. Tá? Ou seja, se ela deu pouca coisa, ela deu 10% de entrada e 90% vai ser financiado. Mais ou menos é esse o contexto geral das operações. Certo. Então, estes 10%, ok, pode não ter um significado muito grande, porque os 90% certamente terão. Esses 90% estão sem correr risco. Tá? O risco normal que essas pessoas também correm, e aí o risco padrão de todo mundo, mas já não fica sendo um padrão de dinheiro, é o atraso na obra. Certo. Ou seja, eu de qualquer maneira, o caso que nós comentávamos no bloco anterior, eu estou prevendo que eu vou casar na época tal, estou esperando receber aquele imóvel, sim, que eu vou financiar, mas de qualquer maneira eu estou esperando receber naquele momento. Claro. E não recebo. Tá? Isso vai significar o quê? Claro, vai atrasar o financiamento também. Por minha culpa, não, por culpa da consultora, que também vai se sujeitar a receber mais tarde o dinheiro do financiamento. Certo. Mas, claro, eu continuo prejudicado porque recebi o imóvel depois daquilo que estava previsto. Está pagando aluguel ou sonhava em ir lá. Então, a pessoa que financia, o banco, ele se detém de todas essas cautelas, né, doutor? Verifica se isso tudo está preenchido, né? Em muitas situações, sim, foi uma boa pergunta. Em muitas situações, principalmente a Caixa Econômica Federal fiscaliza a obra. Certo. Tá? Quando a Caixa fornece recursos para essa obra diretamente para a construtora, incorporadora, com certeza a Caixa fiscaliza através do seu departamento de engenharia. Certo. Só libera dinheiro para a obra na medida em que a obra está sendo levada adiante de acordo com os cronogramas físico-financeiros. Certo. Então é mais uma garantia ainda que tem o comprador. Sim. Continua não sendo uma garantia do ponto de vista da entrega final. Claro, claro. Sempre pode haver esse atraso. Tá? Sim. Mas com certeza reduz bastante o problema o problema financeiro, o problema patrimonial. Certo. Então essa é a diferença do recurso próprio para o financiado. De qualquer forma, mesmo com os recursos próprios, a pessoa pode se acautelar, verificar se esse imóvel está registrado a incorporação no cartório, né, doutor? Com certeza, esse é o passo inicial. Certo. Bom, se alguém me oferece um imóvel na planta, o que eu devo ver em primeiro lugar? Se há registro de incorporação. Claro. Porque se não há o registro de incorporação, eu volto a dizer, em tese, este imóvel não pode ser vendido. Mas olha, tem um conhecido ali que está me oferecendo isso aqui por uma barbada. Não está registrada a incorporação, mas ele vai construir. Bom, são situações em que a pessoa pode resolver correr o risco. Claro. Bom, cada um resolve da sua vida. Ela só tem que ter a ciência de que pode haver algum problema. E se este problema surgir, provavelmente ela perca dinheiro. Sim. Mas enfim, passa a ser um jogo em bolsa. Claro, claro. Passa a ser uma aplicação temerária em bolsa de valores. E como o senhor já disse, se a pessoa, a construtora, enfim, tem um bom histórico, cumpre com o que contrata, com o que promete,
Eventualmente pode acontecer algo errado, mas geralmente vai cumprir com a obrigação. Como nós dizemos na área do direito, né, Giovanni? Às vezes você pode botar um contrato de 100 folhas na frente da pessoa para assinar e o contrato não ser cumprido. Então, o ideal é que a pessoa veja com quem está contratando. Justamente. O outro lado que vai assinar o contrato junto com o comprador é que é o importante. Qual é o histórico dele? Justo. É uma pessoa honesta, tem entregue suas obras, tem feito tudo certinho, ok. Provavelmente vai continuar fazendo assim, salvo situações inesperadas. Mas, pelo menos, há essa garantia do passado. Claro, muito melhor do que um contrato é a boa-fé e a pessoa que trabalha e cumpre o que promete, né, doutor? Com certeza. Então, esses são alguns dos cuidados, porque depois, juridicamente, se o vendedor perder o imóvel por uma ação judicial ou não tiver condições financeiras de suportar o empreendimento, a pessoa vai ter ação judicial para buscar, mas vai ser bastante difícil também, né, doutor? Aí começa a complicar e a pessoa começa a se enquadrar naquilo que nós falamos em blocos anteriores, ou seja, ela começa a perder não bem o direito, porque o direito ela vai se manter, a não ser que deixe prescrever, mas ela vai começar a se atrasar do ponto de vista patrimonial em relação àquilo que ela pode buscar do devedor, né? No caso a consultora ou a incorporadora. Doutor Carlos, agradeço muito, foi muito esclarecedor a sua exposição, muito esclarecedora. Espero que o senhor possa voltar outras vezes para nós tratarmos sobre muitos outros assuntos de direito imobiliário, que é muito amplo. Muito obrigado, doutor, pela sua colaboração. Eu é que agradeço, sucesso para o programa, que já está sendo conhecido em toda Passo Fundo. E os parabéns a você e a equipe. Muito obrigado, doutor. Muito honrado pela sua presença. Você pode ver todos os nossos programas pelo tvpassofundo.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. Para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Limpsul, a solução rápida.